Olá, nós vamos conversar agora um pouco sobre como que foi a arte produzida na pré-história. A pré-história ela data de milhões de anos e seria muito difícil não dividir a pré-história para que a gente entendesse melhor a evolução do homem daquela época. Então, cientistas, antropólogos, arqueólogos, historiadores dividiram a pré-história em três partes. Nós temos o Paleolítico Inferior, que data de milhões de anos. O Paleolítico Superior, ele data de 30 mil anos antes de Cristo. O Neolítico, 10 mil anos antes de Cristo. A idade dos metais varia entre 6 mil e 4 mil anos antes de Cristo. Mas foi necessário dividir até para que a gente conseguisse entender o que eles fizeram. Como que eles agiam, né? O porquê que eles começaram a pintar nas paredes das cavernas. E as primeiras descobertas das pinturas rupestres aconteceram no século XIX. A palavra rupestre vem de rupi. Rupi significa rocha. Então, pintura rupestre, pinturas feitas nas rochas das paredes das cavernas. E aí, qual foi a conclusão que a comunidade científica tirou? Que em relação à produção artística, não existe no mundo nada que comprove produção artística lá no Paleolítico Inferior. Então, em artes, nós só começamos a estudar a evolução dessa produção a partir do Paleolítico Superior. Ok? Muito bem. Quais foram as características apontadas por essas pinturas? Primeiro, no século XIX, em Altamira, na Espanha, depois no século XX, Lescot, na França, e aí foram sendo descobertas outras pinturas rupestres. O que mais chamou a atenção, é o tema. De início, o tema dessas pinturas sempre caça. Era um indivíduo diante de um animal. Então, caça é a primeira característica da pintura rupestre lá do Paleolítico Superior. Segunda característica, eram retratadas figuras antropomórficas e zoomórficas. Antropomórficas, as figuras de humanos, zoomórficas, as figuras de animais. E uma curiosidade chamou a atenção, de quem estava avaliando essas imagens. A figura humana, ela era sempre representada de palitinhos. E a figura do animal, representada conforme o animal era, representando força, vitalidade, energia. E diante dessa curiosidade, a comunidade científica concluiu que poderia fazer parte de um processo de magia. A conclusão foi de que naquela época, os caçadores pintores passaram a acreditar que se eles representassem uma cena de caça, essa cena iria se realizar. Mas por que a figura humana era representada apenas de palitinhos e as figuras de animais não? É porque o homem daquela época acreditava que a força do animal, o espírito do animal, sairia do corpo dele e ficaria preso naquela pintura. E aí seria mais fácil o homem, quando saísse da sua caverna, capturasse ele. Por isso que ele não se retratava do jeito que ele era, porque ele tinha medo de que também as suas forças, a sua energia ficasse aprisionada. Outra característica dessas pinturas, o naturalismo, ou seja, eles pintavam apenas o que eles viam, o real, o natural. Uma outra curiosidade era que tipo de materiais eles estavam usando para poder pintar nas paredes das cavernas, que eram úmidas, de argila, de um suporte. O que é o suporte? É o material que vai receber essa pintura. Então, o que foi concluído? Que o homem daquela época utilizava pigmentos naturais, folhas, frutos, sementes, óxidos minerais. Ele utilizava pedra, terra, areia,
ossos carbonizados, ou seja, carvão. Eles utilizavam também o sangue do animal, né? Por isso que, basicamente, as pinturas rupestres, elas têm a cor avermelhada. Mas com o tempo, foi percebido que se colocasse apenas o sangue, ele poderia escorrer. Então, concluiu-se também que o homem daquela época, ele misturava todos esses materiais em uma gordura, né, na gordura do animal, para tornar esse pigmento mais firme, né? Uma outra curiosidade, que foram descobertas também algumas mãozinhas pintadas nas paredes das cavernas, né? E aí denominou-se essa mão como mão em negativo, ou seja, a técnica dela foi em negativo. O que significa isso? A mão em positivo é você fazer o desenho de uma mão e colorir essa mão, né, toda a área da mão. A mão em negativo não. O que é? Ele colocava a mãozinha por sobre a parede, triturava um pó a partir de pedra e soprava esse pó através de um osso, né, perfurado, como se fosse um canudo. Então, todo todo farelo, né, todo o pigmento extraído dessa pedra triturada, ele vai cobrir tudo, a mão e a lateral. Quando o homem tirava a mão, ficava ali a silhueta da sua mão, por isso, mão em negativo. Muito bem, mas com o tempo, esse homem evoluiu, né? Afinal de contas, data de milhares de anos. Vocês vejam bem, para se chegar até 10 mil anos antes de Cristo, que foi o Neolítico, ou Idade da Pedra, né, polida, né, esse homem evoluiu. E aí, essa evolução, ela também foi caracterizada nessas pinturas. Mudou-se tudo. O homem do Neolítico não precisava mais pintar pensando em um processo de magia. Ele passou a pintar porque tomou gosto por essas pinturas. O tema muda. Eles passam a retratar o dia a dia, o coletivo, grupos de pessoas caçando. Afinal de contas, no Neolítico eles passam a domesticar animais de pequenos portes, zebras, cavalos. Eles passam a confinar esses animais até para tração animal no trabalho que eles tinham necessidade no seu dia a dia. Eles passam a retratar nessas pinturas colheitas. Por quê? Porque o homem do Neolítico ele passa a realizar a produção de agricultura de subsistência, né? Ele passa a instituir o grupo que nós chamamos de família, ou seja, no Neolítico eles passam a escolher os membros com quem eles querem trabalhar juntos, que eles querem conviver juntos. E aí esse homem continuou a pintar nessas paredes por gosto, e ele começou a ter um olhar muito mais artístico. Diante de tudo isso, o homem do Neolítico percebeu uma grande dificuldade. Ou seja, no dia a dia, tudo se movimenta. E o movimento numa pintura é energia, é força. E aí veio a dúvida, como retratar o movimento numa pintura fixa, né? Num desenho fixo na parede. E ele pensou e concluiu que se ele retratasse a cena com vários indivíduos em posições diferentes, poderia dar a ideia, né, do movimento. Isso foi muito bacana. A partir daí, esse homem também cria a primeira escrita da humanidade, que é a escrita pictográfica. Ou seja, ele começa a desenhar várias imagens numa sequência lógica e qualquer outra pessoa olhar aquelas imagens desenhadas na parede, pintadas na parede, vai entender, né, o pensamento de quem deixou registrado ali aquelas imagens, né? E esse homem foi evoluindo, tá? Ele começa a evoluir a ponto de chegar um momento que ele vai dominar o fogo. Ou seja, o fogo sempre existiu, só que ele tinha medo, ele não dominava, né? Na idade dos metais, o que esse homem começa a perceber? Que ele começa a ter um grande aliado, o metal, né? A partir do domínio do fogo. Então, ao dominar o fogo, ele começa a produzir armas, ele começa a produzir objetos
e esses objetos vão ser muito úteis no dia a dia dessas pessoas. E aí os historiadores concluíram que eles criaram duas técnicas de fabricação de objetos a partir de metal. Nós temos o barro quebrado e nós temos a cera perdida. O barro quebrado, ele modelava o objeto no barro, preenchia o interior com metal derretido, depois que o metal esfriasse, ele endurecia, esse homem quebrava, né, o barro como se fosse uma casca e tirava o metal. Tá? Mas aí ele queria mais, ele pensou, né, ele testou, né, ele experimentou e ele criou uma outra técnica chamada cera perdida, onde ele vai modelar o objeto numa cera, que pode ser cera de abelha, cera extraída de um vegetal, e ali com todos os detalhes que ele quer no objeto de metal. Depois desse objeto modelado na cera, ele vai cobrir esse objeto todo com barro e deixar um pequeno furo. Daí ele coloca tudo isso no fogo. Quando coloca no fogo, o que vai acontecer? O barro vai endurecer e a cera que está lá dentro, ela vai derreter e escorrer por esse buraco. Né? Ou seja, ele vai criar um molde, né? E dentro do molde tem exatamente o formato do objeto que ele quer no metal. Depois que a cera escorreu, ele vai derreter o metal e jogar esse metal dentro pelo mesmo buraquinho por onde a cera escorreu. E aí o metal vai preencher toda a estrutura interna que antes era ocupada pelo objeto modelado na cera. Muito bem. Depois que essa cera foi derretida, saiu e ele ocupou o espaço com o metal derretido, tá? O metal esfria, ele se torna sólido, aí o homem da idade do metal vai lá, pega toda aquela estrutura e quebra, né? Quebra o molde que era de barro e ele consegue tirar o objeto de metal. Tá? No Brasil nós temos pinturas rupestres. As primeiras pinturas rupestres foram encontradas lá na época da mineração, né? nas cavernas, pelas grandes indústrias de calcário na época. Mas naquela época não se deu tanto valor. Hoje, em Minas Gerais, o que nós temos é um sítio arqueológico chamado Cerca Grande, tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas o maior campo de estudo que nós temos se encontra lá no Piauí, em São Raimundo Nonato, né, num sítio arqueológico chamado Várzea Grande. Muito bem. Qual é a maior diferença da nossa pintura rupestre em relação à pintura rupestre europeia? Que no Brasil foram encontradas imagens geométricas, conjunto de pontos, cruzes, círculos perfeitos, espirais. Ou seja, a nossa pintura rupestre está muito evoluída. E tudo isso leva a crer que foi justamente, né, todo esse processo de milhares e milhares de anos para que o homem chegasse a estudar os astros e ali representá-los nas pinturas rupestres como tem no Brasil. Eu espero que eu tenha contribuído, que vocês tenham entendido um pouco, né? Mas vai a minha dica, né? Pesquisar em vários sites, tem sites muito bons, né? Tem um site que eu recomendo, que é um site, ele é científico, chama Cielo, né? Que você vai lá, coloca seu nome, faz um cadastrozinho, você coloca qualquer assunto, ele vai te dar os melhores trabalhos no mundo, trabalhos científicos no mundo sobre o assunto. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau.